Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Bom, pessoal, como prometido, tá aqui o vídeo onde eu farei a comparação de alguns canais da machosfera e alguns canais que fazem conteúdo feminino, tá? E para representar aqui os homens, eu peguei dois canais, peguei o canal do Rafael Aires e o canal do Submundo Intelectual. E para representar o conteúdo feminino, eu peguei o conteúdo da Bruna Volpe e o canal Pink Pill. Foi meio difícil achar conteúdo delas aqui no YouTube, então eu tive que recorrer ao TikTok, que é uma plataforma de vídeos onde tem conteúdo majoritariamente feminino, né? Visto aí que através de pesquisas é possível constatar que 60% dos espectadores aí, né, de quem acessa o TikTok são mulheres, então é muito mais fácil você encontrar conteúdos, né, apresentando o ponto de vista delas nessa plataforma. Então, bom, vamos começar aqui o vídeo agora. Então temos aqui o canal do Rafael Aires, que é um canal topo de funil aqui da machosfera, contando com 1,1 milhões de inscritos, que é provavelmente o maior canal Red Pill aqui do Brasil. E temos aqui o canal da Bruna Volpe com 1,7 milhões de inscritos. Então eu peguei dois canais aqui meio que se equivalem, né? Então vamos primeiro aqui descrever o conteúdo do Rafael. O conteúdo do Rafael Aires, ele basicamente se baseia em ensinar os homens, né, algumas táticas ali, passando bem superficialmente, né, sobre essa questão do profano feminino e ensinar a eles, né, como ser homens de alto valor para assim eles conseguirem, né, ter melhores opções de poder de barganha e consequentemente se casarem melhor ou se juntarem com mulheres, né, de alto valor também. Então ele ensina os homens, né, basicamente a se valorizarem e tal, essa coisa bem superficial. Já o canal da Bruna Volpe, ultimamente tem se baseado muito, né, nessa coisa dela duelar com os caras da Red Pill, né, fazer vídeos refutando alguns argumentos, né, e tal. E também passa bem por mostrar o lado tóxico do homem. Inclusive tem até um vídeo dela que eu gosto bastante, né? Que é um vídeo aqui onde ela meio que fala assim, o tipo de homem que ela quer, né? Que tipo de homem eu gosto? Por que eu vou fazer esse vídeo, gente? Porque toda vez que eu faço vídeo aqui criticando macho que faz videozinho falando não pegue mulher gorda, não pegue mulher com estria, não pegue mulher acima de tantos anos, eles sempre falam, mas mulher pode ter preferência, né? Homem não. Então eu vim falar as minhas preferências e aí vocês vão ver que vai ficar bem claro o porquê que eu posso falar das minhas preferências e critico quando eles falam dessas preferências específicas. O mais engraçado é que quando o Cauã Raymond expressou as preferências dele, ele basicamente sofreu uma tentativa de cancelamento, né? Um monte de mulher criticou o cara, falou que era machismo, que era misoginia e blá blá blá, sendo que as preferências que ele expressou, tipo, não tinha nada demais, era algo do tipo, eu gosto de mulher que male, não gosto de mulher que ria muito alto, porque eu não gosto de pessoas com personalidade muito espalhafatosa, coisa que não tem absolutamente nada demais, e basicamente o cara sofreu um monte de crítica, né? E isso é bem comum do feminino, elas fazerem determinadas coisas, então você vê no conteúdo feminino que elas expressam as preferências dela o tempo todo, elas inclusive fazem vídeos com termos até que gerariam cancelamento caso fosse o contrário, né? Então elas fazem vídeo falando que não gostam de homem pobre, falando que não gostam de homem baixo e tal, e tá tudo bem. E aí quando o homem ele expressa a mesma coisa, elas não gostam disso, né? Elas acham ruim. Isso é bem típico do feminino, elas acharem que elas têm direito de fazerem determinadas coisas e não permitirem que os homens façam o mesmo. E elas levam isso para dentro do relacionamento. Por isso que você vê um monte de vídeo na internet, por exemplo, de a mulher tá flertando com o cara na academia, e aí quando o cara flerta com uma mulher na academia, ela vai lá dar uns tapas no cara e tal. Tipo, isso vem... Eu explico a respeito disso até em outros vídeos, né, que está diretamente ligada à questão evolutiva, onde a maioria das mulheres elas não tem um apreço tão grande para o homem, então basicamente esse tipo de atitude é uma condição para elas acessarem um relacionamento, entendeu? É claro que a situação somente se inverte quando elas estão do lado de um cara que é cafajeste, do lado do cara que geralmente está no polo que elas tentam domar, aí a situação se inverte, elas se tornam basicamente as submissas dentro da relação. Mas quando não é, elas levam esse tipo de lógica para relacionamento. Então isso é bem típico delas, elas acharem, né, que os homens não podem fazer a mesma coisa que elas fazem e tal. Tipo. Por isso até que eu mesmo não me relaciono a longo prazo, porque eu sei dessas coisas, entende? Bom, mas continuando aqui,
Vamos continuar aqui analisando o canal dela, né? Basicamente o canal dela, assim, eu não vi tantos vídeos ofensivos, tá, ao homem. A gente tem que ser justo aqui, mas teve um vídeo em particular que me chamou a atenção, que é um vídeo onde ela noticia um fato que aconteceu onde uma mulher ela churrasca o esposo, né, porque ela estava sendo agredida e tal, e ela acabou revidando, ela estava sendo mantida em cárcere privado, e ela acabou revidando essas agressões, né, com golpes fatais aí, né, ela acabou churrascando seu esposo, e no vídeo basicamente ela chega à conclusão de que essa mulher foi uma heroína, de que ela passa pano mesmo pra atitude, e eu achei isso bem curioso, né, porque eu não gosto muito de ficar fazendo esse tipo de falsa equivalência, mas vamos imaginar aqui que fosse um vídeo, sei lá, do Rafael Aires passando pano para um cara que agride uma mulher. Não precisa nem churrascar, mas para um cara que agride. Ia gerar um cancelamento daqueles, né? Então a gente consegue concluir um pouco aí que os vídeos dela têm um tom bem mais ácido, tá? Em críticas ao masculino do que o nosso conteúdo em relação a críticas a ela. Apesar da gente ter sim canais aqui, principalmente canais menores, que tem uma crítica mais ácida do que os canais conteúdo de topo de funil, esses canais não chegam nem a ter 10 mil inscritos, 15 mil inscritos, tá? O maior deles é o Coruja, né? Que hoje em dia, diga-se de passagem, está fazendo um conteúdo bem mais ameno, né? Os vídeos mais polêmicos ele tinha em outras redes, né? Ele tirou do canal dele. O Coruja ele já teve 3 canais derrubados pela plataforma do YouTube justamente por conta da acidez do conteúdo dele. Então hoje em dia ele tem vídeos mais polêmicos, mas esses vídeos, se eu não me engano, estão na área de membros dele, né? Vídeos assim mais complicados e tal, mais fortes em relação. Então para você ver, prova disso é a gente fazer vídeos aqui, né? Ter produtores de conteúdo que não mostram o rosto, justamente porque o sistema que a gente tá é um sistema que não permite que o homem tenha essa liberdade de expressar os seus pensamentos em relação ao feminino. Então por isso que você vê tanto canal. Para elas não, para elas é muito mais tranquilo, né? Elas estão debaixo de um sistema que as privilegia totalmente nesse aspecto. No final do vídeo eu explicarei o porquê que isso acontece, mas vamos aqui à outra crítica, né? A outra comparação. Então está aqui o conteúdo do canal Submundo Intelectual, um canal que tem 203 mil inscritos. E aí, para fazer a comparação, eu peguei aqui o canal Pink Pill do TikTok com 198 mil inscritos, né? Novamente eu peguei canais com números de seguidores que se equivalem. Então vamos primeiro aqui analisar o conteúdo do Submundo Intelectual. É um conteúdo que é bem parecido com o do Rafael Aires, né? E ultimamente ele tem se baseado bastante em expor fatos que acontecem na vida de famosos, como um viés de confirmação de que a Red Pill está certa, de que a Red Pill está se cumprindo, né? Passando por aspectos também profanos do comportamento feminino, não só do feminino, mas também masculino e tal. Tem mesclado também com alguns fatos, né, de política e alguns outros fatos que não necessariamente dizem respeito a relacionamentos e tal. No geral, é um conteúdo que não é tão pesado assim. Agora, no conteúdo da Pink Pill aqui, ela basicamente se propôs, né, a ter um conteúdo que se contrapõe à Red Pill, né? Então, basicamente, ela faz questão mesmo de polemizar em cima. E ela tem alguns vídeos também bem interessantes, né? Colocando o ponto de vista feminino. E alguns deles, assim, um tanto quanto problemáticos, né? Com alguns temas que a gente tem certeza que se fosse um homem expressando o contrário daria problema, né? Como, por exemplo, essa questão de você namorar com um homem pobre, um homem rico, onde ela fala categoricamente que não namoraria com um homem pobre de jeito nenhum. E é uma coisa que a gente vê que se fosse o homem falando que não namoraria uma mulher gorda, que não namoraria uma mulher assim, assado, né? Daria bastante pano pra manga, daria bastante cancelamento, bastante crítica e tal. E eu peguei esse tipo de vídeo para fazer uma constatação, né, de que sim, basta você acessar esses conteúdos. Existem outras páginas, tá, de conteúdos com viés feminino, não só no TikTok, mas também no próprio YouTube. É porque no YouTube atualmente é mais difícil de achar, porque o YouTube ele não é uma plataforma que privilegia tanto assim esse tipo de vídeo. A Red Pill ela tem basicamente sido um fenômeno, né? Mas na plataforma do TikTok é muito mais comum você ver canais expressando ponto de vista feminino com um conteúdo bem ácido, né? E por que que existe essa diferença? Por que que você vê, por que que você constata que o conteúdo delas ele é bem mais ácido do que o nosso conteúdo e não tem problemas, né, nelas expressarem tal conteúdo, e a Red Pill ela tem toda uma questão cancelável, digamos assim. Isso acontece porque a era que a gente está vivendo é uma era que privilegia o discurso feminino.
tá? Então, o que acontece? A humanidade, ela vive basicamente um ciclo onde as pessoas elas vivem sob pêndulos ideológicos. Então, ora você fica no extremo conservador, ora você fica no extremo progressista. Então, isso acontece politicamente com a questão de esquerda e direita, né? Então, a ordem vigente hoje é a ordem vigente progressista, que passa muito por questões, né, de ações afirmativas do feminismo, onde o discurso, basicamente a vontade feminina, é o que está em vigor, né? Assim como já foi no passado, onde você teve eras ali, onde houve um certo patriarcado e tal, onde os homens eles tinham muito mais liberdade. Então, esse tipo de cancelamento não existia para o cara que falava, sei lá, o que ele pensava a respeito de mulheres. Então, alguns homens eles se aproveitam dessa era para cometer sim alguns abusos, tá? Isso aí acontece muito, e esse tipo de atitude, né, embora não seja a regra, né, porque a maioria dos homens é beta, isso daí é facilmente constatável. Eu tenho outros vídeos onde eu explico o porquê. Eu não vou estar explicando isso aqui porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Esse vídeo é para ser um vídeo mais curto. Mas basicamente a maioria dos homens não cometem tais abusos. E aí o feminino se apropria desses caras que cometem esse tipo de coisa para emplacar uma narrativa, né, do feminismo e tal. Quando basicamente o que elas querem é se livrarem dos homens, porque elas têm sim uma tendência, um apreço bem menor do homem. Então quando isso acontece, isso é constatável quando elas têm mais dinheiro, elas se afastarem mais dos homens do que o contrário e etc. Então, basicamente, elas forçam a barra, tem esse tipo de discurso que culmina, né, em uma era onde você tem um discurso majoritariamente feminino em vigor, né? Eu explico sobre isso de uma maneira bem mais detalhada no vídeo A Farsa do Amor Eros, parte 3, tá? Então eu vou deixar até na descrição aqui caso vocês queiram assistir esse vídeo. É um vídeo muito bom, onde eu explico passo a passo como que a gente passa de uma era, né, que é um provável patriarcado, digamos assim, que nem é tão patriarcado assim, para uma era mais feminina, passando aí por todos os ciclos, né, as ondas do feminismo e tal. Então, basicamente, o que acontece é isso. Isso não é um vídeo coitadista, tá? Não é um vídeo onde eu vou ficar aqui me lamentando, não. Isso aí é natural. A humanidade passa tempo várias e várias vezes por esses ciclos. Então, o ciclo que a gente está vivendo agora, onde o discurso feminino ele é mais emplacado, é só mais um dos vários que a humanidade já passou. Então, a gente tem um pêndulo onde ele pende para o lado masculino e agora para o feminino, passando ali por pouco tempo, onde fica basicamente no meio para achar o ponto de equilíbrio, né? Mas aí rapidamente ele vai. E geralmente ele passa de um ciclo para outro, né, com basicamente uma espécie de colapso. Então nós temos duas eras, onde a era masculina se confirma, que é a era dos sacerdotes e dos guerreiros, e a gente tem duas eras onde o feminino ele tem mais força, que é a era dos mercadores e dos escravos, tá bom? Hoje em dia a gente está na era dos escravos. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de coisa, provavelmente depois eu farei um vídeo onde eu explicarei sobre esses 4 ciclos da humanidade, tá bom? Então hoje em dia não adianta, hoje em dia a gente está numa era onde o discurso feminino ele está com um vigor bem maior, por isso que a gente tem a situação que nós temos hoje, tanto em relação a discursos quanto em relação à própria questão mesmo de casamento, namoro e etc, que também é pautado por esse tipo de narrativa, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!